Sei que vocês são bons, pode fazer isso. Boa noite, meus irmãos. Vocês estão bem? Muito bem, cara. Você pode se comunicar aqui no culto, viu? Não tem problema não. Quando o pastor falar, você pode vibrar, você pode celebrar, porque culto é lugar justamente de celebração. E nós adorarmos aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu queria que você repetisse uma frase comigo. Diga: Deus. Irmãos, pelo amor de Deus, eu cheguei da trilha, eu saí 6 horas da manhã, fui para uma trilha e cheguei 6h30. Eu estou com mais vigor que vocês, 42 anos. Não, isso é vergonhoso para a galera jovem aqui. Vamos lá. Deus tem o melhor para mim. Amém. Glória a Deus por isso. Eu estava vindo para cá e Fernando me fez a seguinte pergunta: pastor, qual vai ser a mensagem de hoje? Eu disse: Fernando, cara, eu não costumo fazer isso, mas hoje eu não sei qual é a mensagem. Eu vou descobrir no culto. E um texto começou a vir ao meu coração, só que é um texto que ele fala sobre justamente isso. Deus tem o melhor para mim. E eu não sou muito fã de pregar esse tipo de mensagem. E eu disse: não, eu não vou pregar isso. Eu vou dar continuidade à mensagem que eu preguei semana passada. E quando eu pensei isso, Jefferson começa a cantar essa música. E eu começo a entender, porque a melodia que ele trouxe se encaixou perfeitamente com o texto que eu estava relutando para falar com vocês aqui nesta noite de hoje. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra hoje, tendo toda a convicção que Deus, de fato, Ele deseja falar com algumas pessoas aqui nesta noite. Então, eu quero que vocês leiam junto comigo o livro que se encontra em Êxodo, capítulo 2. Vamos compartilhar esse texto, Êxodo, capítulo 2. Eu quero que você faça a leitura comigo. Amém? Êxodo capítulo 2 vai nos dizer o seguinte: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e o deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: esse menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve esse menino e amamente-o para mim. Eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Eu quero que nós estamos com a mesma tradução, estamos, né? Vamos ler todos juntos, tá bom? Versos 8 e versos 9. No 1, 2, já. Quero. Não é a mesma... Verso 8.
são diferentes as traduções, mas tudo bem. Então vamos lá, leia vocês por gentileza. Verso 8. Amém. Eu queria que você se colocasse em pé, eu queria orar contigo. Eu queria que baixasse um pouco as luzes, eu queria trazer essa mensagem. Deixa as amarelinhas acesas aí. Amém. Curva a tua cabeça comigo. Pai, nesse momento nós queremos mais uma vez te render adoração. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos nesse lugar. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de tantos erros, de tantas falhas, Tu tem nos amado com tão grande amor. Senhor, nesse exato momento existem tantas pessoas que gostariam de estar nesse lugar de culto, mas não estão. Então nós queremos te agradecer pela liberdade que temos, pela disponibilidade que há em nós, de estarmos aqui nesse momento de hoje, reunidos, para declarar a Tua grandeza, para declarar a Tua bondade, para fazer, Deus, com que o Teu nome seja enaltecido entre nós. Manifesta-te nesta noite, fala ao mais profundo dos nossos corações, em nome de Jesus. Assente-se. Para nós entendermos esse texto, eu preciso comentar um pouquinho do contexto histórico que antecede essa história. Esse período aqui era o período que o povo de Deus estava como escravos no Egito, um período de grande servidão, um período que eles estavam sendo totalmente dominados perante uma longa data, um longo tempo. Só que os hebreus, eles estavam crescendo de uma forma alarmante. Mesmo estando no Egito, sobre o domínio do faraó, os escravos hebreus estavam se multiplicando, estavam se fortalecendo desta forma. Então, o faraó, ele dá um conselho, ele dá uma instrução para as parteiras, inclusive hebreias. Ele diz: olha, é lei agora, lei federal, se nascer menino, tem que executar no ato. Se a criança que estiver nascendo for menino, tem que morrer. A parteira tinha que automaticamente matar a criança quando percebesse que de fato o filho do hebreu era macho. Se for menina, pode deixar viver, mas se for homem, se for macho, a criança tem que morrer. Porém, isso não aconteceu com Joquebede. A Bíblia vai dizer nos versos anteriores que as parteiras, elas foram tomadas por uma comoção e elas não executam essa criança. A mãe do menino, ela não permite isso acontecer. Porém, ela estava descumprindo uma lei. A lei dada pelo faraó era que as crianças deveriam ser executadas. Porém, o texto é bem categórico quando nos diz que ela, percebendo a beleza do menino, ela esconde o menino por 3 meses. Eu não sei se você já teve, e acredito que não, algum fugitivo em sua casa, algum fora da lei em sua casa. Moisés não tinha nem sequer nascido direito, mas já era de fato um fora da lei.
ele estava impossibilitado ou proibido de permanecer vivo. E eu começo a imaginar como foram esses 3 meses dessa mulher com esse menino em casa. Porque se a criança fosse pega, a punição não viria apenas para a criança, mas para todos os familiares daquela casa, que estavam comungando com o crime, comungando com algo que o faraó tinha determinado que não deveria existir. Então eu começo a imaginar como foram esses 3 meses na casa de Joquebede. Imagine você dentro de um pequeno quarto, porque a casa que os hebreus permanecia, se é que se pode chamar de casa, era um pequeno lugar, apenas de um cômodo, com paredes frágeis, com portas muito frágeis. E eu começo a imaginar a tortura que foi, porque diferentemente de um adulto, você não tem como olhar para uma criança recém-nascida e dizer: meu filho, você não pode chorar, porque se você chorar e os soldados ouvirem o teu choro, você vai ser executado e nós juntamente com você. Então vamos fazer um acordo. Se sentir alguma dorzinha, dá um sinal. Não existia esse diálogo. Como você chegar para uma criança e dizer: não chore, porque se você chorar você vai nos colocar em complicação. Então imagina como fora esses 3 meses na casa dessa mulher por nome de Joquebede. Imagina como foi a sensação, o desespero, o pânico de saber que a qualquer momento a casa poderia ser invadida. Os soldados poderiam de uma forma brutal invadir aquela casa, de uma forma truculenta invadir aquela casa e de fato pegar aquela criança e punir todos os seus familiares. Eu acredito que quando essa criança começava a chorar, toda essa família entrava em pânico, toda essa família entrava em desespero. E eu começo a imaginar ainda mais, eu começo a imaginar que todas as vezes que vi uma direção de soldados em direção à casa deles, ou que passassem em frente da casa deles, automaticamente o pânico, o medo os dominava. E provavelmente eles pensaram: alguém nos denunciou, alguém ouviu o choro do menino ontem à noite pela madrugada, e que com certeza fomos denunciados. Eu não sei se você já teve o desprazer, e acredito que sim, de estar com o carro atrasado e de repente uma blitz na tua frente, e você começar a orar: Senhor, e cantar aquela musiquinha, né? Estou invisível. Mas a verdade é que é um sentimento de temor, é um sentimento de medo, é um sentimento que você não consegue esconder para o guarda que você está sem habilitação ou que o seu carro está atrasado. A sua reação, o seu aspecto lhe denuncia que não está tudo bem com você. Eu começo a imaginar como foram esses 3 meses dentro da casa dessa mulher. 3 meses de terror, 3 meses de pânico, 3 meses de agonia, 3 meses de dor, 3 meses de desespero total. Ao ponto, porque para uma mãe, e uma mãe na qualidade de Joquebede, para ela ter que pegar o seu filho e ter que colocar o menino dentro de um cesto, ela chegou ao extremo daquela situação. O medo estava os dominando. A situação tornou-se insuportável, insustentável, ao ponto realmente deles agora chegarem em um comum acordo. E aquela mãe diz: olha, traz para mim um cesto. E ela passa piche no cesto, e ela colocar a criança dentro do cesto, e ela entregar a criança a sua filha por nome de Miriam, e dizer: Miriam, leva o menino e coloca ele no rio Nilo. Eu começo a imaginar como ficou o coração daquela mãe. Alguém que é mãe, alguém que é pai, pode imaginar como ficou o coração daquela mãe. Você gerou o seu filho, você amamentou o seu filho, você está clamando a Deus, pois eles eram servos do Senhor. Pai, deixa eu permanecer com meu filho.
Pai, guarda o meu filho. Senhor, que os vizinhos não ouçam o barulho do choro. Senhor, que esses soldados errem em minha casa. Guarda o meu filho, não deixa ele padecer, não deixa ele ser morto. Guarda o meu filho. Eu acredito que Jocabede, ela clamava, ela orava, porque ela era uma das servas do Deus Altíssimo. Então eu começo a imaginar essa mulher clamando. Essa mulher era de fato levando suas orações, suas petições a Deus, clamando: Deus guarda, Deus livra, faz com que ninguém ouça o meu filho, ou veja ele aqui, ou escute o seu choro. Mas a situação ficou totalmente insustentável. E aquela mãe precisa agora colocar a sua criança dentro do cesto, entregar a sua filha Miriam e dizer: Miriam, leva a criança. Imagina como ficou o coração dessa mãe. Eu acredito que dor maior ela teria sentido se porventura alguém pegasse um punhal naquele dia, cravasse no peito dela e removesse o coração dela a ponto cru. Menor seria a dor ela sentiria do que a dor que ela sentiu de ter que colocar o seu filho dentro de um cesto. O seu filho que ela gerou, que ela amamentou, que ela orou, que ela cuidou, que ela pediu a Deus. Maior seria a dor se porventura alguém tivesse apunhalado o seu peito com um punhal. Mas ela precisa agora preservar a sua casa. Os seus demais filhos estavam correndo risco por conta do menino que tinha nascido. Então ela entrega o menino. E aí a narrativa bíblica vai nos dizer isso. Que no momento que Miriam coloca a criança dentro do cesto, coloca no rio, naquele mesmo momento existia um ser supremo. Existia um ser que não perde os seus filhos de vista. Existia um ser que trabalha no oculto. Quando nós estamos dormindo, ele está trabalhando. Existia um ser que, por mais que a situação aparentemente parecesse estar totalmente desprovida de cuidado, na realidade não estava. Enquanto Jocabede chorava, colocando o seu filho, e provavelmente clamando: Deus, aonde tu estás? Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não olha, não atenta para a minha aflição? Eu não estou forçando o texto em trazer uma narrativa dessa. Eu estou falando de mulher, de uma família que sabia muito bem quem era o Deus que ela servia. Então ela ter clamado, ela ter pedido, não é forçação de barra, não é você explorar o texto de uma forma que não nos traz ideia. Ela clamava, ela era uma serva do Deus Altíssimo. Então eu acredito sim que essa mulher, ela orou, ela clamou e ela pediu: Deus, aonde o Senhor está? Mas Deus não a respondeu. Ela não viu a resposta de Deus. Não tem quando você entra no seu quarto e você fecha a porta e você começa a travar uma briga em oração com Deus, dizendo: Pai, se tu estás comigo, manifesta-te aqui. Eu preciso ver um sinal teu. Eu preciso sentir algo de ti. Eu preciso saber que o Senhor está comigo. Pai, apenas um arrepio. Deus, faça um barulho. Eu quero te ver, eu quero te perceber. E nada acontece. E nós somos tomados pela sensação de que Deus não está conosco, de que Deus não se importa para conosco. Nós somos tomados pelo mesmo sentimento que invadiu os discípulos quando estavam dentro do barco. E os ventos fortes começam a bater contra o vento, contra o barco. O vento forte, a maré, a tempestade começa a bater contra aquele barco. E eles acordam Jesus em pânico, dizendo: Mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Esse sentimento de muitas vezes de desamparo, ele infelizmente ele nos domina, ele invade, ele chega na vida de muitas pessoas. Razão essa que levou o próprio salmista a um dos momentos mais difíceis de sua vida, dizer: Deus meu, porque tu me desamparastes. Levar o próprio Jesus em um momento de agonia, fazer essa súplica: Deus meu, porque tu me desamparastes.
Esses momentos, eles dominam a vida de muitas pessoas. E nós somos levados pela nossa pequena fé, pela nossa compreensão limitada, pela nossa sensibilidade pequena. Nós somos muitas vezes levados a imaginarmos, a acharmos e até mesmo a acreditarmos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não está nos vendo, que Deus não está atento à situação a qual nós estamos enfrentando. Porque quando nós oramos e nós queremos que Deus ele haja da maneira que nós queremos que ele haja. Eu já orei a Deus, ensinando Deus o que ele fazer. Eu disse: Pai, está tão difícil a situação, mas é só o Senhor falar com fulano, e fulano vai falar com fulano, e tudo vai se resolver. Porque muitas vezes a gente acha que Deus não sabe o que fazer. Às vezes nós achamos que Deus precisa de conselheiro. Só que nesse momento que Joquebede é obrigada a ter agora que colocar o seu filho dentro daquele cesto, enquanto ela estava sentindo-se sozinha, enquanto ela estava sentindo-se totalmente desabrigada, enquanto ela estava sentindo totalmente desamparada, Deus estava do alto e sublime trono, do seu lugar de habitação, olhando para a vida dela e dizendo: está tudo sob controle. Mas como assim está sob controle? Está tudo sob controle, a situação está sobre o meu gerenciamento. Mas como assim? Como enxergar Deus em meio ao caos? Como perceber Deus em meio às tempestades da vida? Como perceber Deus em meio a terremotos? Mas a grande realidade é que quando nós estamos vivendo uma vida nas mãos do Senhor, a grande verdade é que quando nós estamos na sua dependência, quando nós estamos diante dEle, quando a nossa vida foi entregue a Ele, Ele de fato cuida de nós. Ainda que aparentemente nós não venhamos perceber, ainda que a situação aparentemente não dê indícios de que de fato Ele está cuidando, mas a grande realidade é que Ele não abandona o Filho seu. Por isso é que Ele, escrevendo através do profeta, Ele vai dizer: pode porventura uma mãe abandonar o filho que amamenta? Eu todavia não me esquecerei de vós. O amor de Deus, Ele é maior, Ele é mais supremo, Ele ultrapassa qualquer que seja o amor. Então Joquebede, ela chorava, mas enquanto ela chorava, naquele mesmo momento, o Deus que não dormita, o Deus que não cochila, o Deus que não perde em batalha, o Deus que não rejeita uma oração de um filho, quando esse filho está orando com o seu coração contrito e aquebrantado, essa oração chega diante do Pai. E enquanto Miriam colocava a criança, Deus coloca um calor na filha do faraó, e aquela mulher resolve agora tomar um banho no rio Nilo. Não foi obra do acaso, Deus estava trabalhando no oculto. Não foi pura sorte, não, isso tem um nome. Deus estava no controle de toda a situação. Existem coisas na nossa vida que a gente acha que foi pura sorte. Se você é um ateu, talvez seja sorte. Se você é um ímpio, talvez seja sorte. Se você é alguém que não serve a Deus, talvez seja sorte. Mas na vida de quem serve a Deus não existe sorte, existe Deus cuidando, aplainando e nos conduzindo a pastos verdejantes, a junto de águas tranquilas. E naquele momento que Miriam coloca a criança, a filha de Faraó vai para o rio, e acontece aquele encontro naquele momento, e aquela menina olha para os, diz: olha, pega esse cesto, traz para mim. É uma criança que está ali, e quando ela abre o cesto, um amor invade, seus olhos brilham, e ela diz: é uma criança dos hebreus. Naquele momento Miriam se aproxima e diz: você deseja que eu vou buscar uma ama para amamentar essa criança?
e cuide dela para você. E a princesa, ela disse: muito boa essa tua ideia, vai buscar alguém. Você conhece alguém? Conheço. Miriam sai para casa. E eu começo agora a imaginar Miriam voltando para casa. Eu começo a imaginar agora as roupas grandes de Miriam, os seus pés batendo, e ela correndo com muita rapidez, e ela chega em casa, e ela invade a casa, e provavelmente lá estava sua mãe, chorando, lamentando-se, totalmente dizendo: Deus, porque tu me desamparastes? E naquele momento Miriam invade a casa e diz: não, mãe, Deus não nos desamparou, pelo contrário, Ele está cuidando de tudo. E Miriam levanta-se sem entender o que está acontecendo. E ela é levada, diz: mãe, vem comigo, corre, corre. E quando ela chega, escute, eu falei para vocês, e eu imaginei com vocês como teria sido aquelas três meses. Agora eu posso revelar algo. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que Deus fazia aquela criança chorar. Eu acredito que Deus fazia a criança ter cólica, chorar alto, deixar todo mundo em pânico. E eu imagino, sabe o que? Todo mundo orando ali: pai, acalma essa criança, vamos orar, pai, acalma essa criança. E quanto mais eles oravam, mais o problema aumentava. Quanto mais eles oravam, mais a criança chorava. Sabe por quê? Porque era plano de Deus a criança sair de casa. Deus tinha um plano muito melhor, mas nós ficamos ensinando a Deus como Deus deve trabalhar. Pai, faz a criança parar de chorar e tudo vai ficar bem. Deus: não vai ficar bem. Eu tenho um plano muito mais brilhante, muito maior, muito mais interessante para a tua vida. E quando aquela mulher chega diante da princesa, a princesa pega a criança, imagina comigo, pega a criança e diz: olha, leva essa criança para casa, você vai amamentar essa criança, eu vou te pagar e eu vou colocar guardas na porta da tua casa, ninguém tocará nessa criança. Então existem momentos os quais Deus vai frustrar os nossos planos. Existem momentos que Deus vai nos tirar da zona de controle. A gente vai ficar desesperado. Aparentemente parece que tudo está errado, mas não, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que esperam no seu Criador, no seu Deus. Então, se você está em Deus, saiba, na tua vida nada acontece por acaso. Até as situações as quais que parece que está tudo errado, situações que a gente ora e a gente ora dizendo: Deus, resolve isso agora. Não vou resolver não, eu vou agravar a situação. E quando Deus agrava a situação, é porque Ele tem um plano muito maior para realizar. Então talvez você seja uma das pessoas que entrou aqui nessa noite. Talvez você entendeu o porquê de alguns planos teus não dar certo, o porquê de algumas situações não estarem acontecendo como você queria que acontecesse. Talvez você, como Joquebede, também seja alguém que já clamou, que já chorou, que já apresentou os planos para Deus. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que os planos que Deus tem para a tua vida é muito maior do que os que você já planejou para você. Enquanto você está em Deus está voltando. Enquanto você está pensando, Deus já calculou tudo e já fez um plano extraordinário para que você dê prosperidade, continuidade ao projeto qual Ele já prometeu para a tua vida. Então nós precisamos aprender a descansar no Senhor. O nosso problema é que nós somos ansiosos. O nosso problema é que nós somos pessoas de pequena fé. Nós não confiamos no cuidado do nosso Pai. Nós duvidamos que Ele está conosco, porque as coisas não acontecem como nós queríamos que acontecesse. E nós ficamos totalmente revoltados e questionamos e brigamos. E muitas vezes questionamos: Deus, de fato Tu existes? Eu gosto muito do Salmo
quando o salmista vai dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como o sol sai ao meio-dia. O salmista, ele ainda vai dizer: se porventura estourasse uma guerra contra mim, todavia eu confiaria no Senhor. Se eles vierem com carros, é eles quem vão tropeçar e caírem. Isso é confiar em Deus. É você olhar para o cenário não favorável, é você olhar para a situação não favorável. O contexto não está contribuindo, mas você está lá confiando: não, o meu Deus está no controle da minha história. Na minha vida nada acontece por acaso. É esse sentimento que tem que invadir a nossa vida. É essa mentalidade que nós temos que ter. Então seja alguém que mantenha fé em Deus em meio às adversidades da vida. Entenda, Deus não perde em batalha, e nem tampouco desampara um filho seu. As tuas orações, as tuas súplicas, elas estão sendo ouvidas por Deus. Não perde-se uma palavra sequer. Mas nós calculamos a reta, nós calculamos o caminho pelo qual Deus deve agir, quando na realidade Deus é quem tem o caminho já traçado para nós. Nós estamos pensando, Deus já está trazendo, Deus já está dizendo: minha filha, não se preocupe, no momento certo, na hora certa, eu vou lhe impressionar. Eu vou fazer com que de fato a glória da segunda casa seja maior do que a segunda. Eu vou fazer com que realmente você desfrute da tua bênção de uma forma em paz. Eu vou colocar de fato prosperidade, tranquilidade. As pessoas vão te honrar, você não vai viver escondido ou escondida. Deus de fato tem algo muito maior para nós. Essa é uma das histórias mais belas do Antigo Testamento. É uma história muito bela, porque de fato ela mostra um Deus que é belo, porque ela mostra um Deus que cuida dos filhos seus. Pastor, o que eu devo fazer? Apenas confia no teu Pai. Apenas entenda que a tua vida está na palma de suas mãos. Deus não perdeu o controle de nada. Deus não se esqueceu de você um momento sequer. Então, na hora certa, o plano que Ele já tem para a tua história simplesmente vai brotar, vai chegar diante de você de uma forma simplesmente extraordinária. Deus é especialista em reescrever histórias. Deus é especialista em reescrever histórias, em pegar projetos falidos e reconstruí-los, em fazer com que do nada o tudo se torne possível. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são as inquietações da tua alma, mas eu deixo essa palavra nessa noite para a tua história. Confia em Deus, descansa nele. Os ventos são fortes, parece que o barco vai virar. Não se preocupa, Ele está deitado no barco, e se Ele estiver no barco da tua vida, tempestade nenhuma, vento nenhum vai fazer com que o teu plano, tua história seja um naufrágio. Na hora certa Ele simplesmente vai se levantar, como poderoso que Ele é, e vai dizer: acalma-te vento, acalma-te mar, e toda a brisa suave irá pairar sobre a tua história. Eu não sou de pregar essas mensagens, mas eu entendo que há momentos nos quais Deus de fato deseja falar com seus filhos. E minha oração é que nessa noite você volte para casa, não com a cabeça baixa, mas que você volte para casa dizendo: eu sei que o meu Pai, que o meu Redentor, Ele vive, e na hora certa e no tempo certo Ele vai se levantar em prol da minha causa. Você pode se colocar em pé, eu quero orar contigo.
não vou chamar ninguém aqui na frente, mas eu queria que, se Deus falou com você nessa noite, que você não ignore a palavra dele. Apenas descansa, confia. Deus tem o melhor para mim. Volta com essa palavra dentro do teu coração nessa noite de hoje. Volta com essa certeza na tua mente nessa noite. Se você está em Deus, tenha certeza absoluta. Ele vai dizer: se vocês estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quereis e vos será feito. Mas é no nosso tempo? Não é no nosso tempo, é no tempo dele. É da maneira que eu planejei? Não é da forma que ele planejou. E não se preocupe, os seus planos nunca serão maiores do que o de Deus. Deus sempre terá o melhor para a tua história. E o melhor não é o que você projetou. O melhor, porque o que Jocabede projetou foi esconder a criança, porque esse era o plano perfeito. Mas não, Deus tinha um plano muito perfeito, muito maior, que era acampar guardas, que era assalariar ela, que era dar liberdade para que de fato Moisés se tornasse o grande homem que ele queria, que Deus queria que ele se tornasse. Então, aonde você estiver nessa noite, se você precisa, se você está passando por alguma situação, se talvez você fez alguma oração e em algum momento a dúvida tentou abalar a tua fé, se por algum momento a dúvida tentou fazer você duvidar do cuidado de Deus, eu queria que nessa noite você curvasse sua cabeça e pudesse declarar a Ele a sua bondade e o seu cuidado. Eu queria que você dissesse: Pai, como o Senhor me ama, porque até mesmo eu duvidando do teu cuidado, o Senhor manifesta-se como um pai dizendo: filha, eu estou presente, estou vendo toda a situação. Você pode fazer sua oração nesse momento? Faz isso. Fala com Deus, faz isso. Só parece que está perdido. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. A sua história já estava escrita. Eu não perdi o controle. Eu não perdi
está no controle. Eu não perdi, eu não perdi. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, uma nova história aquilo que perdido foi. Te abençoarei, te abençoarei. Espírito de Deus, que nessa noite a fé dos teus filhos seja totalmente renovada em ti, que nós venhamos sair desse lugar entendendo que o Senhor não perdeu o controle, que no secreto o Senhor está trabalhando, que os cenários podem até ser negativos, mas a tua resposta é totalmente positiva. Que nós vamos entender que nós estamos na palma das tuas mãos, e que o Senhor tem cuidado de nós com todo o teu cuidado, com todo o teu cuidado. Ó Espírito Santo, obrigado por sermos teus filhos. Obrigado por não sermos órfãos. Obrigado por termos um Deus, um Pai, que muda cenários, que muda corações, para trazer vitória aos filhos teus. Obrigado, Jesus. Deu seu melhor pra mim. Deu seu melhor pra mim. Que perdido e o que perdido foi, e não se compara com o que a tive. Declara: Deus tem o melhor, e deu seu melhor pra mim. E deu seu melhor pra mim. O que
E Deus tem o melhor pra mim. Ele tem. E não se compara. E uma nova história Deus sei, um novo tempo vai chegar. E tudo aquilo que